e que vocês possam sair desse fronte e vir para o lado mais estratégico. Quem aí quer saber tudo do sócio de serviço? Então, já que não é todo mundo que vai abrir a câmera, clique em reações. Isso, Colombo, quer saber tudo do sócio de serviço. Breno tá trabalhando. Gente, vocês não podem trabalhar não, vocês são donos da empresa. Vocês estão muito no operacional. Sabe o que vocês estão precisando? Vocês estão precisando contratar excelentes médicos veterinários para que eles façam esse serviço operacional e que vocês possam sair desse fronte e vir para o lado mais estratégico. Para vocês ficarem dando aula como eu, para vocês darem mentoria como eu, ao invés de ficar ali no front fazendo tudo, né? E entrar na mentoria vai ver que a doutora Ana Carolina faz muita coisa para mim. No sócio de serviço é a Patrícia, que está aqui, que vocês estão vendo aí, ela está de câmera aberta para vocês conhecerem, é contadora, ela faz o sócio de serviço lá para mim, né? É muito gostoso, mas não pode ser tudo. Precisa ter uns veterinários bons para te aliviar final de semana, né, Colombo? Para te aliviar de noite, para você poder conseguir tirar férias. E é neste momento em que você identificar um profissional sensacional que você fala, essa pessoa eu não quero perder. É a hora de convidar essa pessoa a se tornar sócia de serviço. Então, o sócio de serviço, ele é o topo da cadeia alimentar, acima do empregado CLT, acima dos prestadores autônomos MEIs e PJs e abaixo do dono. Olha que maravilhoso. Deixa eu contar para vocês aqui uma história. Era uma vez, o número do processo está aí na tela do slide, tá? Vocês podem tirar print, depois vocês podem jogar lá no Jus Brasil, né? Jus.com.br, como é que chama? É Jus Brasil, né? Vocês vão ver que é verdadeiro, legítimo. Era uma vez, apesar de que vocês têm esse slide, né? Lá na nossa plataforma lá dos alunos, eu coloco os slides, você vai ter ele lá. Era uma vez uma clínica de fisioterapia que resolveu pegar as fisioterapeutas e colocar todas dentro do CNPJ com 1% do capital social. Alguém conhece essa história? Pois é. Essa fisioterapeuta, quando saiu da clínica, quando fez a alteração contratual e saiu da clínica, a primeira coisa que ela fez foi ir para a Justiça do Trabalho, falar que aquele 1% era fraudulento porque ela não comprou aquele 1% e que, na verdade, ela era uma empregada enrustida, maquiada de sócia de percentual. Ok? Lá na Justiça do Trabalho, Pulha, que mau caráter! Pois é. Por que ela entrou no contrato com 1%? Porque ela não queria pagar imposto. Porque ela não queria pagar. É o drama de todos vocês. Todos vocês, empresários, registram seu CNPJ, abrem a sua empresa, vocês pagam seus impostos, todo o faturamento que vocês recebem aí dos seus clientes, você emite nota fiscal e paga o imposto. E a gente faz ali umas manobras, né? Uma contabilidade gerencial, não tira nota do que é dinheiro, usa a Finpet para parcelar ali, pagar menos imposto. Tudo bem, mas nós abrimos a nossa empresa, a gente emite nota fiscal e a gente paga imposto, tá? Quando você contrata os seus prestadores de serviço, eles ficam, na maioria das vezes, informais, porque você não consegue convencê-los a se cadastrar na prefeitura, porque aí eles vão pagar INSS, ISS, Imposto de Renda da Pessoa Física. Você não consegue convencê-los a abrir um CNPJ porque eles não querem contratar um contador, eles não querem pagar Simples Nacional, eles não querem, eles querem receber e não pagar imposto nenhum. E aí, uma das medidas que era muito utilizada, é muito utilizada ainda e é absurdamente errada, é doar
1%, 2%, 5% para o seu prestador de serviço, porque dentro do contrato social, quando ele entra no seu CNPJ, o que acontece? Tudo que você transfere para a conta dele é lucro, isento de impostos, tá? Então, essa manobra foi muito utilizada durante muitos anos. Só que as pessoas começaram a ir para a Justiça do Trabalho, a levar essa discussão para a Justiça do Trabalho. Excelência, eu não comprei cotas. Esse 1% aí, esses 2%, esses 5%, na verdade, eu não sou dono disso. Ele me doou. Olha aqui minha declaração de imposto de renda, olha aqui meus extratos bancários, eu não paguei para ter essa cota. E além disso, no dia a dia da relação, eu não era tratado como sócio. No dia a dia, eu era tratado como empregado, com os 4 requisitos do vínculo de emprego, com subordinação, com habitualidade, com onerosidade, com pessoalidade. Então, essa pessoa que está aí na tela é uma fisioterapeuta, ela foi para a Justiça do Trabalho e contou tudo isso para o juiz. O juiz do trabalho ouviu testemunhas e concluiu que havia a quebra da subordinação. Por quê? Porque ele ele é meu cliente antigo, tá, gente? Ó, cliente super antigo. Acho que ele me conhece o quê? Nossa, quase uns 18 anos que ele me conhece. Muito antes de eu ter curso, muito antes de eu ter mentoria. Então, lá no trabalhista, a empresa não perdeu, porque provou que ela faltava avisando com antecedência, né? Comunicava. Só que, sucesso no trabalhista, 0 de condenação. O que ela fez então? Já que o juiz do trabalho entendeu que eu não era empregada, eu quero a minha parte da empresa. Eu não sou dona de 1% da empresa. Então, eu vou para o cível, vou pedir a liquidação do patrimônio da empresa e quero que ele me pague o meu 1%. E assim ela fez. Aqui, ó, o processo. 813 é o cível. Ela foi lá para o cível e ela está em processo demorado, viu, gente? O que vocês precisam entender? Quando uma pessoa sai da sua empresa, quando ela é demitida ou quando ela se desliga, ela tem 2 anos para mover a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, ok? Só que no cível ela tem 5 anos. Aí o trabalhista julgou super rápido, ela saiu, entrou na Justiça do Trabalho, com menos de 1 ano ela já tinha acabado, já tinha perdido no trabalhista, ainda estava dentro do prazo de 5 anos. O que ela fez? Foi para o cível. E está lá em liquidação, apuração de balanço, balancete, levantando tudo da época dela, porque o juiz vai mandar a empresa pagar 1% de participação dela nesse patrimônio, porque quando ela saiu, só fez uma alteração contratual e ela não recebeu nada, tá? Então, ele ganhou no trabalhista, mas agora está sendo discutido no cível. Se fosse sócio de serviço, nada disso estaria acontecendo, porque no sócio de serviço a pessoa não tem percentual do capital social. Então, não tem liquidação, ela não tem participação em nada do patrimônio da empresa. Nada. Ela só recebe até onde ela trabalhou. Foi embora, beijo e tchau. Então, não teria acontecido isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Parem de fazer jeitinho. Parem de fazer maracutaia. Sempre existiu na lei o jeito certo de contratar o prestador de serviço, em que ele não vai pagar imposto nenhum e que você não vai dar nenhum pedaço da sua empresa para ele. O percentual de capital social do seu contrato, ele vale dinheiro. Quando a gente abre uma empresa, a gente não faz ideia do que ela se tornará. Ela será muito valiosa a ponto de eu poder vender ela para uma Pet Love, para uma... Como é que é o nome daquela franquia, aquela rede que vive comprando as empresas de vocês? Pet alguma coisa? Pet Love, não é? Pets? Enfim. E aí,
você não sabe se ela vai se tornar uma empresa vendável, chama equity, né? Você vender a sua empresa e sair da operação, entregá-la para outra pessoa, chama equity, vender sua empresa no mercado. Você não sabe, se abrir sua empresa agora, você não sabe se ela vai ficar muito lucrativa ou se ela vai ser péssima e vai te encher de prejuízo. Você não sabe. Então, aquele capital social que você coloca ali, ele é o seu patrimônio. Essa empresa que eu contei, da clínica de fisioterapia, ele começou ela do zero com a esposa. Ele e a esposa, ele fisioterapeuta, ela psicóloga. Aí ele fez ela do zero, começou a atender. E aí o trem cresceu e ele conseguiu fechar contratos com a prefeitura da cidade. Ele fornece os serviços de fisioterapia e psicologia para a prefeitura da cidade. Lá é Santa Luzia, Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. E ele conseguiu fechar com vários convênios. E ele também tem um atendimento particular. Então, ela é uma empresa que dá lucro. É uma empresa muito boa. Então, ela vale dinheiro. Com isso, o juiz mandou fazer balanço contábil de todos os anos que essa fisioterapeuta esteve ali, para ela receber 1% do lucro. Porque ela recebeu só produtividade. Ela recebeu só pelas horas trabalhadas, as horas prestadas. Daqui a pouco eu vou te explicar o problema dessa questão das horas prestadas, tá? Anota aí. Juiz entendeu que as horas prestadas, por ser fixo, era pro labore. E mandou apurar o lucro para ela receber 1% do lucro. E aí? Você quer passar por isso? Vamos evitar? Se ela fosse sócia de serviço, a história seria completamente diferente. Então, vou te contar agora o que é o sócio de serviço, como é o sócio de serviço, tá bom? Lembra que ontem eu falei para vocês que eu ia trazer todos os artigos, toda a legislação. Então, se você tiver perguntas, já vai colocando aqui, vai me fazendo as perguntas imediatamente para eu responder, porque se eu deixar para o segundo bloco no momento da mentoria, vocês vão se perder. E como é grande, pode ser que eu precise usar o segundo bloco para continuar essa explanação, porque tem muitos slides aqui, tá? Então vamos junto? Todo mundo comigo na mesma página? Então clique em reações aí. Reage. Deixa eu ver se vocês estão na página comigo. Aê, tudo bem. Então vocês estão aqui comigo, ó, cheio de reação. Então vamos lá. O sócio de serviço começou lá em 1916. Gente, ele é antes da CLT. A CLT é de 1943. Então, antes da CLT, em 1916, nasceu a Sociedade de Capital e Indústria. O que significava isso? Capital era a pessoa que montava toda a estrutura, que investia o dinheiro para poder alugar o imóvel, comprar os equipamentos, abrir o CNPJ, contratar o contador. Então, a pessoa que tinha a grana para montar a estrutura. Esse era o sócio de capital. E o sócio de indústria era aquele que entrava com a mão de obra. Então, naquela época, a indústria era chamada de mão de obra. Então, a pessoa que entrava com a mão de obra tinha o capital de indústria, tá? Naquela época, né, no artigo 1376, falava que a entrada imposta a cada sócio pode consistir em bens, no seu uso e gozo, na cessão de direitos ou somente na prestação de serviços. Então, esse artigo falava que a pessoa poderia entrar na sociedade com prestação de serviços. Ok? Então, era o conhecimento, era o know-how, era a mão de obra. Então, ele não tinha percentual do capital social. Ele entrava com prestação de serviços. Só que, em 1943, entrou em vigor a CLT, que foi através da Revolução Industrial. Aí, esse nome, indústria, ele ganhou um outro significado.
É igual falar divorciado, desquitado, não se usa mais o desquitado, né? Mulata e mestiça, não se usa mais o mulata, que fica pejorativo, se usa o mestiça. Então, as palavras da nossa língua portuguesa, elas vão tomando outra conotação ao longo dos anos. Então, em 1916, fazia sentido falar que a pessoa que entrava com prestação de serviço era a indústria da empresa. Em 1943, com a Revolução Industrial, entrou a CLT e indústria passou a se referir ao chão de fábrica, ao operacional, ao braçal, tá? Aquela pessoa que fazia trabalhos repetitivos. Então, não combinava mais com prestação de serviço. Aí, em 2002, ainda demorou muito, né? Em 2002, houve uma mudança no Código Civil, no direito societário, e mudou o nome do sócio de indústria para sócio sem capital, tá? Então, sócio sem capital é o nome técnico para essa pessoa que não compra cotas, que não põe dinheiro dentro da empresa, que coloca mão de obra, coloca conhecimento. Só que o Código Civil de 2002 trouxe mais artigos, porque o anterior só tinha um, né? Aí o Código Civil de 2002, ele trouxe mais artigos para deixar a coisa mais clara. Então, o artigo 593 explica tudo da prestação de serviços, dos autônomos, dos MEIs e do PJ. Então, tudo que eu ensinei para vocês sobre autônomos, MEIs e PJs, você extrai do artigo 593 do Código Civil. Então, 593, 594, 595, 596, o 599 fala que é o aviso prévio, né? Como que calcula o aviso prévio, está ali. Então, o contrato de prestação de serviços do autônomo, do MEI e do PJ está regulado a partir do 593. O artigo 1006 e o artigo 1007 tratam do sócio sem capital. Olha o que ele fala. Artigo 1006 do Código Civil, isso é direito societário, isso está dentro do capítulo de direito societário, tá? Artigo 1006. O sócio cuja contribuição consista em serviços não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. O que a gente tira aqui do artigo 1006? Vai fazendo seu mapa mental aí. Todo mundo tá com papel e caneta, né? Pra você ir anotando seus insights, tá, gente? Isso aqui tudo para mim é muito óbvio. Então, eu tô indo, mas vão anotando aí para que vocês possam até me fazer perguntas se você tiver dúvidas sobre o assunto. Então, vamos lá. Artigo 1006. O sócio cuja contribuição consista em serviços. Cuja contribuição consista em serviços. Então, quando ele entrou na sociedade, ele não colocou dinheiro, ele não contribuiu com dinheiro, ele não colocou bens, um imóvel, um carro, um maquinário, porque ele não contribuiu com bens, ele contribuiu com serviços. Contribuição consista em serviços. Então, ele trouxe o conhecimento dele, ele se comprometeu a trabalhar para aquela sociedade, tá? Ele não pode trabalhar em outro lugar, em atividade estranha. Ou seja, o artigo 1006 está falando que o sócio de serviço é exclusivo, tem exclusividade como regra. Quando você está negociando com seu prestador de serviço, se vocês negociarem que ele pode trabalhar em outro lugar, vocês precisam escrever isso no acordo societário. Porque aqui, ó, salvo convenção em contrário. Então, precisa ter uma cláusula. Convenção, anota aí. Convenção é igual a cláusula. A cláusula do contrato é a convenção entre as partes, é o acordo. Eu estou traduzindo o juridiquês para vocês, tá? Então, se estiver escrito no acordo societário que ele não tem exclusividade, ele não terá exclusividade. Ele poderá trabalhar para você e para todos os mais. Agora, se o contrato não falar nada, presume que ele tem exclusividade. Aí,
Se ele tem exclusividade e você descobre que ele está trabalhando em outro lugar, você pode expulsá-lo, excluí-lo. Aqui, ó, pode dela excluí-lo, pode privá-lo de seus lucros. Você pode, como punição, fazer com que ele perca os lucros, ele deixe de receber os lucros por ele ter quebrado a cláusula de exclusividade e ainda pode ser expulso da sociedade, tá? Quem está falando isso sou eu não, gente, é a lei. E o juiz do trabalho respeita. Só que o juiz do trabalho não vai respeitar se você escrever na petição sócio de serviço. Existe sócio de serviço? Digita aí no chat. Existe sócio de serviço? Sim ou não? Existe sócio de serviço? Sim ou não? Esperando. Muito bem, Natália. Muito bem, Raquel. Muito bem, Breno. Não existe sócio de serviço. Esse é o nome do método da Bruna Barbosa, do livro que a Bruna está escrevendo, tá? Então, gente, aí vai ser meu terceiro livro, que o segundo ainda não é sobre isso, mas eu tô amando escrever livro. Aí, sócio sem capital é que é o nome técnico. Então, se você, na sua petição, vamos supor que você foi processado, seja no cível, seja no trabalhista, se você for processado por essa pessoa que você colocou no contrato social e que a contribuição dela foi em serviço, você tem que escrever o tempo todo sócio sem capital, excelência. Sócio sem capital com cota de serviço, excelência. Se você usar a nomenclatura correta e colocar os artigos corretos, você vai induzir o juiz para o direito societário. Agora, se você colocar sócio de serviço, que é uma coisa que não existe em lugar nenhum e lei nenhuma, vai perder, tá? Então, aqui eu ensino você a ganhar processo. Tudo que eu te ensino aqui é pensando se um dia você for processado. Eu te ensino 3 coisas. Anota aí no seu mapa mental. A primeira coisa que eu te ensino, eliminar impostos. Segunda coisa que eu te ensino, reduzir ou eliminar os encargos trabalhistas. E a terceira coisa que eu te ensino, não perder nem processo trabalhista, nem processo civil, nem processo tributário. Tá? Minha missão, viu, gente? É isso aqui. Notou? Então vamos continuar. Então, entender a exclusividade? Ele, em regra, é exclusivo, a tal ponto que você pode puni-lo, fazendo com que ele não receba os lucros e seja excluído da sociedade se você descobrir que ele está trabalhando em outro lugar. Mas se você escrever no acordo societário que ele não tem exclusividade, aí ele pode trabalhar em outro lugar, desde que ele não prejudique a carga horária que ele assumiu aí com você na sua sociedade, tá? O artigo 1007 do Código Civil fala, salvo estipulação em contrário, ou seja, você pode escrever de um jeito diferente no contrato. Se você não escrever de um jeito diferente no contrato, vai valer essa regra, tá? O sócio participa dos lucros e das perdas. Qual é o sócio que participa dos lucros e das perdas? Dos lucros e dos prejuízos. Perda significa prejuízo. Você, que tem percentual do capital social. Quem tem percentual do capital social recebe lucros e paga prejuízos, tá? Mas olha o que a lei diz. Mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros. Alguém vai discutir com a lei? Quem é que vai discutir com a lei? A lei é claríssima. Aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros. Então, ele não paga prejuízo. Então, se ele fala assim, não quero entrar no seu CNPJ, não. Se você ficar endividado, eu vou ter que pagar essa conta? Não, meu querido. O artigo 1007 fala que você, como sócio sem capital, com cota de serviço, só participa nos lucros, não participa em prejuízos. A lei te confere essa segurança, tá? Mas, se num processo judicial, numa fase de execução, o juiz incluindo os sócios lá,
Você falar que ele era sócio de serviço, você vai perder. Mas se você levar para o juiz o artigo 1007, mostrando que ele era sócio sem capital, com cota de serviço e todas as instruções normativas da Receita Federal sobre esse assunto, aí o juiz de trabalho vai respeitar. É porque vocês argumentam errado, aí perde. Mas se você argumentar certo usando o direito societário, aí o seu processo chega até o STF, e o STF é guardião do direito societário e do direito tributário. O STF nunca vai contra o direito societário e o direito tributário. Então, você tem que usar a nomenclatura certa para você conseguir chegar lá em cima se você for processado. Tá bom? Ficou claro até aqui? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Segunda parte. O que o Código Civil fala sobre ele ingressar com serviços? Tá? São outros artigos. O artigo 981 fala que a pessoa pode entrar com serviço. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha dos seus resultados. Vamos traduzir. Contribuir é pagar em dinheiro, é colocar o bem na empresa ou entrar com serviço. É a contribuição. O que você está levando para dentro da sociedade? O sócio sem capital está contribuindo com serviço. O sócio de percentual está contribuindo com dinheiro, bens, né? Bens, dinheiro. Dinheiro, imóvel, carro, o que for, né? Equipamento e tal. O artigo 982 fala o quê? Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário e simples as demais. Agora você vai entender a sociedade limitada e a sociedade simples, tá? Não pode existir sócio de serviço na sociedade empresária. Só pode existir sócio de serviço na sociedade simples. Mas o que é sociedade empresária e o que é sociedade simples? Aí vem o artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Todo mundo parece que é, né? Todo mundo abre uma empresa para circular bens ou serviços. Mas olha o parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual. O banhista e o tosador é profissão intelectual? O balconista da loja é profissão intelectual? Por quê, gente? Profissão intelectual, ela tem que ter natureza científica, literária ou artística. Científica, médicos veterinários, médicos humanos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, técnicos de raio-x, auxiliar de saúde bucal, dentista, protético, fisioterapeutas, psicólogos. Que outras profissões científicas mais vocês querem? Auxiliar veterinário só será intelectual científico se um dia ele for registrado no conselho, tá? Senão ele não ganha esse reconhecimento. Literária, escritores de livro, jornalistas, colunistas, artísticos, atores de teatro, de cinema, de televisão, pessoa que toca música, os musicistas. Tá? Olha quanta profissão tem aqui de natureza intelectual. Ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores. Tem muito contador que te ensina errado e fala que numa sociedade simples, intelectual, não pode ter empregado. Mentira, pode sim, aqui ó. Concurso de auxiliares ou colaboradores. Então pode ter empregado na sociedade simples, não tem problema nenhum. Problema nenhum, tá?
Então, pode sim ter empregados no CNPJ, que é sociedade simples. Ok? Estão acompanhando? Como é que está o mapa mental aí? Está cheio de informação? Artigo 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis, ou seja, na junta comercial. Registro Público de Empresas Mercantis é a junta comercial, estou traduzindo para você, tá? Então, as empresas que são de empresários, que são para circular bens e serviços, que são para explorar a mão de obra, que é para ter o shopping, que é para quase todo mundo ali ser empregado, registra na junta comercial, são as empresárias limitadas. Se você tem um CNPJ só de serviço intelectual, só dos médicos veterinários, você pode registrá-la no cartório de registro civil de pessoa jurídica, que sociedade simples só pode ser registrada no cartório, só pode ser intelectual. Copiou? Ficou claro? Alguma dúvida até aqui? Então reage. Reage para eu avançar. Vocês estão comigo? Tá muito difícil? É o pretexto para eu beber água. Tá acompanhando, Colombo? Tá dando para entender? Ótimo. Então vamos lá. Existe um outro tipo societário sem ser a sociedade simples, tá? Anota aí no seu mapa mental. Limitada, LTDA. Não pode ter sócio de serviço. Não pode ter sócio sem capital, tá? Quem é que pode ter sócio sem capital? A sociedade simples, que é essa de natureza intelectual, que pode ser científico, artístico ou literário, mas que todo mundo é prestador de serviço, que não é comércio, que não é indústria, ok? Que vai registrar lá no cartório, não vai ser na junta, não vai ter KNAI de comércio no CNPJ, não vai ter KNAI de indústria, você vai separar só os KNAIs de serviço. Por exemplo, se eu não posso ter banhista e tosador, eu não vou colocar banhista e tosador, vou usar o KNAI de quê? Atividades veterinárias. Só os médicos veterinários podem ser sócios de serviço, então esse CNPJ vai ser só de atividades veterinárias, tá? Existe um outro tipo de sociedade que pode ter o sócio sem capital com cota de serviço, que é a sociedade em conta de participação. Porque o Código Civil fala, no artigo 996, que aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples. Então, na sociedade simples, eu posso ter sócio sem capital com cota de serviço. A sociedade em conta de participação, ela gera uma obrigação ilimitada do sócio. Então, o dono, aquele que tem o percentual do capital social, ele responde por todo o prejuízo, enquanto que o sócio sem capital não paga prejuízo nenhum. Então, ela é compatível, ela tem essa mesma natureza da sociedade simples. Então, é possível você ter o sócio sem capital na sociedade em conta de participação. Mas, olha como que o tributário é importante. A Lei Complementar 123 de 2006 proíbe o Simples Nacional na sociedade em conta de participação. Então, se você quer ficar no Simples Nacional, você só pode ter o sócio sem capital, que é o sócio de serviço, dentro do cartório, na sociedade simples. Agora, se você, tanto faz se vai ser lucro presumido, tanto faz se vai ser lucro real, se o seu regime tributário for lucro presumido ou lucro real, você pode ficar no cartório com a sociedade simples ou você pode fazer a sociedade em conta de participação, que é na junta comercial. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Estão me acompanhando? Tava bom até ontem, né? Hoje tá um tiquinho mais técnico, mas eu tô provando para vocês, porque tem gente, que assiste a minha aula
E depois vai procurar um advogado e o advogado fala que eu tô doida, que isso não existe. Vai procurar um contador e o contador fala que eu sou doida, que isso não existe. Por isso que, mesmo que você não entenda muito bem, a minha finalidade aqui é te mostrar que tá na lei. Tá na lei. Tá na lei desde 1916. Essa última parte que você não entendeu bem. Então faz o seguinte, Natália, anota assim, pegue seu papel e anota assim. 2 tipos de CNPJ que pode ter o sócio de serviço. Sociedade simples e sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação, ela é chamada de SCP, tá? O nome técnico dela, você vê muito, é SCP, é a sociedade em conta de participação. Então, os 2 tipos de CNPJ que podem ter o sócio de serviço são a sociedade simples e a sociedade em conta de participação. Ok? É isso aqui que quer dizer esse artigo que eu mostrei para vocês. Só que, embaixo da sociedade simples, na hora que você está fazendo aí seu mapa mental, embaixo da sociedade simples, puxa uma setinha na sociedade simples e coloca assim. Sociedade simples pode ser simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Então, os 3 regimes tributários podem ser a sociedade simples. Ela pode ser simples nacional, ela pode usar o fator R, ela pode ser lucro presumido, ela pode ser lucro real, tá? Lá na SCP, na Sociedade em Conta de Participação, puxa uma setinha e escreve assim: não pode ser simples nacional. Pronto, essa é a diferença entre elas, tá? Então, a sociedade simples pode ter sócio de serviço e pode ser qualquer regime tributário. Simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Sociedade em conta de participação pode ter sócio de serviço, mas não pode ser simples nacional. Isso é muito importante. Uma aluna da turma 5 assistiu essa última aula e ela falou assim: Bruna, eu tenho SCP, não é sócio de serviço, é a tradicional, mas eu tenho SCP e nós estamos pagando imposto do Simples Nacional. E eu falei: menina, vai no seu contador, você está cometendo crime de sonegação fiscal. Não pode, é proibido aqui, ó. Lei Complementar 123 de 2006. Será excluída do Simples Nacional se alterar a natureza jurídica para a sociedade em conta de participação. É proibido. Ela descobriu, na turma 5, na última aula, que ela estava cometendo crime de sonegação fiscal. Aí ela foi consertar, né? Ela foi lá pro meu marido. Alguém aí quer ir pro meu marido? Quer não, né, gente? Quer não. Então isso é muito importante, tá? Bom, continuando. Artigo 997 do Código Civil. É o artigo sobre sociedade simples. Então, ele fala como deve ser o contrato. Como deve ser o contrato que o sócio de serviço está entrando. Então, aquele contrato, gente, contrato social, alteração contratual, que tem um quadro lá que você tem o percentual do capital. Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui. Deixa eu abrir aqui na tela de baixo. Qual que a gente fez? Qual que a gente fez, hein? A gente fez, Patrícia, foi o Home Care, né? Que você fez semana passada. Home Care. Sócio de serviço. Contratos enviados. Está no e-mail. Vou abrir um aqui, um trechinho para vocês perceberem. Patrícia, Minuta Home Care. Ó. Ah, não, ela é uma SCP. Não, eu quero, Patrícia, uma que é sociedade simples. Você lembra de alguma que é sociedade simples? Deixa eu pensar. Fisiocenter. O Luiz Preto. Luiz Preto, mas o Luiz Preto você fez tirando. Não, mas você enviou o original dele. Mandei? Então deixa eu pegar aqui. Então ele vai resolver o Luiz Preto. SS Luiz Preto. Ah, verdade, aqui ó, contrato social registrado. Isso, deixa eu tirar onde aparecem os nomes das pessoas, proteger a LGPD.
Gente, vocês vão ver o contrato. Alguém até tinha pedido ontem, falou tal, me mostra um contratinho, vou mostrar os trechos aqui que pode, tá? Ó, cláusula 4ª, o capital social é tanto ao sócio, tira o CPF dele aqui. Portador do CPF, pronto. Só para poder não aparecer o CPF. E a outra parte aqui, ó, além do capital social, possui uma cota de serviço. Tira o nome dela, tira o número do CRMV, tira o RG, tira o CPF e tira o endereço. Pronto. Aqui, ó. Vocês vão conseguir ver aqui, a cláusula 4ª. Ó, vou subir aqui. Cadê vocês? Peraí, que eu fui fazer. Pronto. Preparados? Eu clico em reações aí para saber que vocês estão preparados. Preciso saber que vocês estão acordados, gente, senão eu fico... Tchan, tchan, tchan. Ó, tchan, 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 tchan. Que argumento, então, temos para mostrar vantagem para o prestador de serviço aceitar ser sócio sem capital? Primeiro argumento, Amarilis, dos que eu já falei. Ele não paga prejuízo nenhum. Ele não paga nenhum prejuízo. Se a empresa for condenada em qualquer coisa, ele não paga prejuízo, tá? Segundo argumento, ele não paga nenhum imposto. De tudo que eu já mostrei, são esses dois argumentos. Aí vão ter outros que eu vou mostrar nos próximos slides, tá? Vai acompanhando que você mesma vai chegar nessa conclusão. Então, o contrato, gente, ele é assim, ó. O capital social é de 50 mil reais. O sócio tem 100% desse capital social, porque o Luiz, ele tem 100% dos 50 mil. Ele é dono sozinho. 100% é do Luiz. Além do capital social, a sociedade possui uma cota de serviço. Tá vendo? Para essa médica veterinária. Ela vai contribuir com tais serviços. Ok? Ficou claro? Não posso mostrar ele todo não, senão vai aparecer dados sigilosos ali que não pode, né? Mas deu para vocês entenderem. O sócio sem capital tem uma cota de serviço. Vocês conseguiram visualizar? Então, o contrato social, o artigo 997 fala que o contrato tem que falar quais são as prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consiste em serviços. Então, eu mostrei lá, uma cota de serviço que prestará os serviços de... Aí põe lá um serviço que ela está se comprometendo a realizar. Esse sócio não tem direito de opinar nas decisões da empresa. Você vai ver no próximo slide, tá? Mas já deixo aí antecipado o spoiler, ok? Pronto. Pronto. Como que se demite um sócio de serviço? Tá na lei ou é da cabeça da Bruna? Tá na lei. Artigo 1004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Vou traduzir, tá? Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização à exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado. Vamos lá. Dica: escrever no contrato social que é a maioria dos sócios capitalistas. Caroline perguntou: esse sócio tem direito de opinar nas decisões? Não terá, se a gente escrever no contrato que todas as decisões são tomadas pela maioria dos sócios capitalistas. Se você deixar lá os sócios, que é o que os outros advogados que não têm conhecimento disso fazem. Os sócios, aí é para todos os sócios. Então, o contrato ele precisa ser muito bem redigido, de forma personalizada, para falar, o sócio com capital faz isso, o sócio sem capital faz aquilo, tá? Se você colocar um contrato que só o sócio com capital manda em tudo, pode ser cancelado, anulado por ser leonino.
o sócio de serviço, ele tem que ter algum direito, ele tem que ter algum poderzinho. Então, o contrato precisa deixar claro, isso aqui ele pode votar, isso aqui ele não pode votar. E eu já superei tudo isso, né? Eu já faço isso há 20 anos. Então, eu já tenho essas ideias para poder, nas reuniões, implantar com os meus clientes. E a Patrícia está aprendendo. Né? Ela já fez meu curso há muito tempo e está ali comigo, está me ajudando e vai aprendendo mais. Porque nada melhor para aprender do que a prática, né, Patrícia? Só fazendo, acompanhando as reuniões, acompanhando cada caso para poder entender por que mudou para esse, por que mudou para aqui. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Os sócios são obrigados. Então, gente, existe uma subordinação das pessoas, sim, dos sócios, sim, mas é uma subordinação à empresa, à sociedade. Então, vamos supor que eu sou veterinária e entrei como sócia de serviço para o Colombo, que ele aqui ele tem a empresa mais antiga, mais estabelecida, eu quero entrar na empresa dele. É porque ele falou que está precisando de alguém que ele gosta de veterinário para trabalhar à noite e final de semana, e eu quero de dia dormir, cuidar da minha família, eu quero trabalhar de noite no final de semana, né? Eu entrei lá como sócia de serviço na clínica do Colombo. Eu estou subordinada ao Colombo? Não. Eu estou subordinada à sociedade. Eu entrei ali para prestar os meus serviços para a sociedade. Eu assumi compromissos. Então, eu tenho que ser uma profissional responsável e produtiva. Se eu não trabalhar naquela carga horária que eu aceitei trabalhar quando eu entrei como sócia de serviço ali, o Colombo pode me punir. Ele pode fazer o quê? Me notificar, me dando prazo de 30 dias para me adequar, para corrigir os meus comportamentos, nos 30 dias seguintes ao da notificação. Então, a lei já deu o prazo da notificação. Então, você vai notificar o seu sócio de serviço, deixando claro o que ele está quebrando dos compromissos que ele assumiu e que ele tem 30 dias para corrigir este comportamento. Se ele não corrigir este comportamento e continuar fazendo coisa errada, o que você vai fazer depois dos 30 dias? Você vai excluí-lo, ele se torna um sócio remisso, excluir da sociedade. Ok? Então, a lei já diz que você pode expulsar o sócio de serviço. Só que ela fala os sócios. Se você deixar no contrato os sócios, os advogados e os contadores, eles só copiam isso aqui. Aí, todos os sócios de serviço vão ter poder de votar também neste assunto. Aí, você tem 18 sócios de serviço e um dono. Você nunca vai conseguir expulsar ninguém. Eles vão fazer complô e não vai deixar ninguém sair. Vai mandar na sua empresa mais que você, né? Porque esse é um cuidado que eu tenho. Escrever cláusulas de contrato que protejam você, o fundador. Tá bom? Regras extras. Só para os sócios de serviço. É só um reforço. Não vale lá para os outros. Autônomo, MEI, PJ, CLT. Artigo 1006 fala que ele é exclusivo. Se você quiser deixar que ele trabalhe em outros lugares, você escreve isso no acordo societário. O artigo 1007 fala o quê? Ele só participa dos lucros e não participa das perdas. Então, ele não assume riscos do negócio. Só reforçando, já falei lá no início, tá? Como que faz para implantar um sócio de serviço com segurança? Vamos lá, galera. Esse é o método da Bruna, ok? Que fez com que eu não perdesse nenhum processo para os meus clientes até hoje. Já tive vários processos de sócios de serviço que saíram da empresa, foram para a Justiça do Trabalho, falaram que era fraude e eu não perdi nenhum. Esse aqui é o meu método. Ah, porque o advogado lá falou que não precisa de memorando de entendimentos. Aí é o método dele. Eu não me responsabilizo pelo método de outras pessoas. Eu só me responsabilizo pelo meu método, tá? Esse aqui eu criei e ele funciona. Quais são as etapas? Primeiro, você deve quebrar o shopping. Por isso que, para mim, primeiro, você tem que fazer ele ficar um período como autônomo ou como PJ. Ele precisa sentir a dor de pagar esses impostos. Você precisa aprender a quebrar o shopping com ele, tá?
Aí, depois que você tiver um tempo com ele, quebrando o shopping, produzindo provas da quebra do shopping, tendo certeza que vai dar certo, imagina, você bota a pessoa dentro do seu CNPJ, você paga taxa para essa pessoa entrar no seu CNPJ, um mês depois você já tem que expulsar ele porque não gostou do comportamento dele. Então tem que ser uma promoção, porque ele vai entrar no seu CNPJ e depois expulsar da trabalho. É possível expulsar sem processo judicial. Quando ele é expulso, ele só recebe a produtividade até onde ele trabalhou. Não tem participação em patrimônio, ele não é dono da empresa. Mas dá trabalho, então você tem que escolher muito bem a pessoa que tenha menos chance dela te dar esse trabalho. Mas eu faço muita implantação de sócio de serviço para vocês que já estão com a pessoa aí há muito tempo, que está toda irregular, mas você já conhece ela. Ela já trabalha para você há muito tempo, ela não chegou agora e ela não quer pagar imposto. Aí o que você faz? Você já põe ela no sócio de serviço, que ela vai continuar não pagando imposto, só que não vai mais ser uma sonegação fiscal. Não vai mais ser uma fraude tributária, tá? Temos acesso a algum PDF com essas informações? Ana, sócio de serviço, vocês vão ter esse slide, tá? E só. Aquela tela do contrato que eu mostrei foi só um trechinho, mas o contrato ele é feito caso a caso, de forma personalizada. Não tem sócio de serviço no livro. O livro é sobre autônomos, MEIs e PJs. Eu estou publicando um segundo livro que vai ter um pouco mais disso, e depois vai ter um terceiro livro que deve sair daqui uns 2, 3 anos, que vai aprofundar mais. Porque é um caminho, é uma construção, tá bom? Quebrou o shopping, aí vem o contrato social. Mas você está na mentoria, Ana Carolina. Você está naquela mentoria de 7.900. Você vai ter... Porque aqui nesse curso, não, mas na mentoria você tem um pouco mais de coisa. Chegou minha filha aqui. Deixa eu dar um trem para ela. Pronto. Então, vamos lá. Segundo, faz o contrato social, que é aquela cláusula, aquele contrato que eu mostrei para vocês um trechinho, né? Que o meu cliente é dono 100% do capital social e ele colocou uma sócia de serviço, mas não tem limite, tá, gente? Pode ter 200 sócios de serviço, ou pode ter 5 sócios capitalistas, pode ter 10 pessoas. Ontem eu mostrei para vocês o CNPJ e o QSA, que é o quadro de sócios, e tinha o quê? 22 sócios sem capital, lembra? Daquela clínica lá, que até tem o depoimento do dono no meu canal do YouTube. Então, lá tem 22, então não tem limite nem mínimo nem máximo, ok? Terceiro, assina o memorando de entendimentos ou o acordo de cotista, que depende do momento. Se a gente está negociando, é o memorando de entendimento. Se a pessoa já entrou e precisa só regularizar, é o acordo de cotistas, tá? Alteração de contrato. Se você já tem um contrato, você só vai alterar para ele entrar nesse contrato. Se você não tem um contrato, vai abrir um CNPJ do zero, é o contrato social. E quinto, tem que pensar no tributário. Se você abre um CNPJ ou altera o seu, muda para o cartório, sociedade simples, você pode ser simples nacional. O valor que vocês combinarem de prolabore entra no fator R, ajuda a reduzir o simples nacional. Se você for lucro presumido, não vale a pena ter prolabore, coloca o menor valor ali, um salário mínimo, porque tem 20% de INSS patronal. Se você for lucro real, o prolabore é interessante, mesmo ele tendo 20% de INSS patronal, porque ele ajuda a diminuir o lucro real. Porque no lucro real, você paga os impostos, deduzindo todas as despesas. E folha de pagamento entra, tá? Então, isso tudo eu ajudo vocês na consultoria, só para vocês entenderem que dependendo do regime tributário, pode ter mais ou menos vantagens, tá bom? Aí, lá no ano de 2023, eu pesquisando, porque eu leio os processos dos outros, eu falei, gente, por que as pessoas estão perdendo? Por que muita gente vinha em mim e falava, sócio de serviço é muito ruim, o juiz dá vínculo de emprego. Eu falei, mas por que as pessoas estão perdendo? Eu encontrei um processo de uma massoterapeuta e encontrei vários processos de advogados. De quem? De quem? Nelson Williams. Vocês sabem quem é Nelson Williams?
aquele que está envolvido na fraude trilionária do INSS, que está com o patrimônio todo penhorado lá? Vocês não sabem, gente. Ele faz parte daquele jogo de roubar o dinheiro do INSS, que estourou aí ano passado, ano retrasado. O Nelson Williams está naquele meio. E ele tem um monte de processo de advogados que eram contratados como sócios de serviço, ou seja, sócios sem capital, com cota de serviço, que ele perdeu o vínculo. O que os juízes falam? O caso dos autos se assemelha ao fenômeno da socialização de empregados, que, ao contrário da pejotização, transforma os empregados em supostos sócios. Então, na pejotização, trabalha os empregados em supostos PJs, supostas empresas. E na socialização, transforma o empregado em suposto sócio. Só que viu que eles não tinham recebimento por produtividade, era fixo, por isso que eu falo com vocês o problema do fixo, né? E viu que eles tinham shopping, tinha subordinação, tinha habitualidade, perdeu. Só que os meus, eu ganhei. Ó, o meu fisioterapeuta, que é aquele da clínica Reeducar, que é o que eu mostrei para vocês ontem, que tem 22 sócios de serviço lá no CNPJ. Ele foi processado por uma, e uma médica veterinária. Como é cliente meu, eu não posso dar o número do processo e eu não posso dar os nomes. A OAB me proíbe, tá, gente? Por isso que eu não coloquei aqui. Aquele primeiro que eu coloquei o número do processo, ele é cível, ele é público. Processo cível, todo mundo acha, ele é público. Processo trabalhista é protegido pelo sigilo, então eu não posso publicar, tá? Então vocês vão ter que confiar em mim, com base em todas as audiências que eu já te mostrei. O que o juiz falou? Portanto, se essa modalidade peculiar de contrato, chamou meu sócio de serviço de peculiar, se essa modalidade peculiar de contratação era da sua inteira ciência e concordância desde o início, olha o meu método, gente. Primeiro quebra o shopping, aí faz o memorando de entendimentos, que é a negociação da produtividade. Aí faz o contrato social. Por isso que ele falou, inteira ciência e concordância desde o início. O que é N, Amarilis? N? E tendo a reclamante anuído de forma ativa e intencional, que na hora que eu estou implantando, eu produzo provas, tá? Estou escrevendo errado. Com a sua contratação, primeiro como parceira. Primeiro ela foi autônoma, lembra meu método? Primeiro como parceira. E depois como sócia cotista de serviços. Ela falou sócio de serviço, gente? Não. Eu não falei sócio de serviço hora nenhuma dentro do processo. Eu usei a terminologia da Receita Federal. Eu usei a terminologia da lei. Sócia cotista de serviços. Vir discutir a existência de fraude nessas relações jurídicas depois de tanto tempo, após 5 anos, é praticamente querer beneficiar-se de sua própria torpeza. Por isso que o meu método é seguro. Eu não foco só em fazer um contratinho. Eu não sou igual esses outros advogados e contadores que estão aí fora, que pegam o CPF da pessoa e enfia no CNPJ. Eu não faço isso. Eu crio um cenário, gente. Olha como eu sou teatral. Eu crio um ambiente, eu crio um cenário, eu crio situações, eu gravo tudo, eu transcrevo, todo mundo assina. E depois a pessoa não gera vínculo. Porque a gente tem provas, a gente não tem só papel, a gente não tem só cláusula, a gente tem cultura, a gente tem comportamento. Entendeu? Se você duvida, vai no meu YouTube, chama Contrate Direito, vai na playlist que chama Depoimentos. Esses processos que eu ganhei, tem o depoimento deles lá. Tá bom? Então, gente, como que é o societário? Se você quer ser, agora resumindo, tá? Se você quer ser simples nacional, tem que ser no cartório. Se você quer lucro presumido ou lucro real, tanto pode ser no cartório, quanto pode ser na SCP, na Sociedade em Conta de Participação. Ok? Voto. Eles vão votar, de preferência, no que vocês já estão permitindo hoje, né? Se não está permitindo, tem que permitir, que é o quê?
ausências, substituições, organização entre eles da escala e discussão de casos clínicos. Ok? Nada mais, mas precisa estar bem escrito isso no contrato, porque senão eles vão ter mais poder de voto do que você. Jornadas. Vocês vão combinar a jornada. Teve uma decisão linda do STJ que eu acabei de lembrar que eu não coloquei aqui, deveria ter colocado, esqueci. Foi agora, no início do ano de 2026, que o STJ falou que o sócio sem capital, com cota de si, mas eu vou colocar na Classroom para vocês, tá? Ele falou que o sócio sem capital, com cota de serviço, pode se obrigar em uma escala fixa, porque ele estava julgando médicos, em uma escala fixa e receber por hora trabalhada, que isso é lucro sim, que isso é produtividade sim. Tá? Ele estava julgando para fins de punição. Ele estava julgando para fins da sociedade querer excluir porque ele não estava cumprindo plantão, da sociedade excluir ele do quadro porque ele estava chegando atrasado, ele estava saindo mais cedo, ele não estava comunicando, ele não estava preocupando com os pacientes. Então, que ele podia ser punido sim. Ele falou, eu sou sócio, não pode ser punido desse jeito. Aí o STJ falou, pode sim. Você é sócio, mas você assumiu um compromisso. Você é sócio sem capital com cota de serviço. O único compromisso que você assumiu foi trabalhar ali. Você não vai honrar o único compromisso que você assumiu? Mão de obra, né? É maravilhoso. Tá bom? Casos clínicos que eu recomendo, eu falo, vamos colocar cláusulas no seu contrato, que eles possam deliberar, votar em assuntos de casos clínicos, sim. Tá? Erros médicos, eles pagam, o único prejuízo que eles podem pagar são os erros médicos. Porque eles não podem, você perder um processo na justiça, civil, consumidor, trabalhista, tributário, ele não paga nada. O único que ele paga é se for erro médico e for possível provar que foi ele que causou. Tem que ser um erro médico dele para ele pagar. Colombo falou, é sócio, mas existe na empresa isso. Ele é um sócio que não fica escondido, ele é um sócio que tem que estar ali, tem que trabalhar. O único compromisso que ele assumiu foi esse, prestar serviço. Como é que ele não vai na empresa? Não faz sentido, né? Se ele quiser sair, beijo e tchau. Mas eu quero assinar agora. Ele assina uma procuração para qualquer um lá e vai embora. A pessoa que fica assina na operação para ele. Eu não quero voltar aqui para assinar papel, não. Tá bom, vamos fazer deixa aqui uma procuração. Fulana vai assinar para você, pode ir embora. Vou te segurar, não. Tá? Você quer expulsar ele. Aí você vai fazer aquela notificação que eu mostrei, né? Para em 30 dias ele regularizar a conduta. Não regularizou, você vai fazer uma ata de assembleia expulsando ele, reconhece firme e registra. Não precisa de processo judicial. Olha que maravilha. Não tem dissolução parcial de sociedade. É tão fácil, eu amo. Cultura, gente. Sócio de serviço na sua empresa não pode ser só para economizar impostos. Tem que ser promoção e tem que quebrar o shopping. Se o juiz sentir que você só tem ali um empregado de luxo, você vai perder o processo. Tá? Quem pode ser sócio de serviço? Médico veterinário, técnico de raio-x, auxiliar vet e MEIs não podem ser sócios de serviço. Eles não têm natureza intelectual, científica, artística, literária. Ok? Mas a lei fala que os produtores rurais e os artesãos podem ser sócios de serviço. É uma exceção lá separada. É muito parecido com uma cooperativa. Só que é muito mais barato do que uma cooperativa. Tem gente que chega para mim, faz cooperativa para mim? Eu falo, que isso, menino? Cooperativa é muito caro. O imposto de pessoa física da cooperativa é muito caro. Como pessoa física na cooperativa, os prestadores de serviços, os médicos veterinários, eles vão ter que pagar 20% de INSS. Aqui é 11%. Lá na cooperativa, eles têm que pagar 20% de tudo que eles ganham. Se eles ganharem 5 mil, eles têm que pagar 20% de 5 mil. Aqui é 11% de 1.621, que é um salário mínimo, que é o menor valor. Ou pode ser zero. Pode nem ter que pagar, se não tiver prolabore,
nem tem que pagar o INSS. Lá na cooperativa tem que pagar. Na cooperativa tem que pagar imposto de renda da pessoa física, sobre tudo que ele ganha. Aqui ele é isento, porque paga como distribuição de lucro. Zero imposto de renda. Na cooperativa, ele tem que pagar uma taxa de adesão para a cooperativa. Aqui ele não tem que pagar nada. Entendeu? Gente, cooperativa é uma merda. Não faça cooperativa. Detesto cooperativa. Alguns exemplos que eu já fiz, né? Aqui em Belo Horizonte, médicos veterinários em SCP de 5 unidades, que é aquela que eu ganhei a ausência de vínculo de emprego da médica veterinária. Em Santa Luzia, eu fiz esse que tinha dado 1% para fisioterapeuta, não perdeu o vínculo, ela foi querer 1% do lucro, ele falou, Bruna, não quer passar por isso mais não, vamos fazer o sócio de serviço. Aí fizemos o sócio de serviço de Santa Luzia para ele na SCP. Lá em Florianópolis, Santa Catarina, a gente tirou da junta, levou para o cartório, porque era só serviço. Foi aluna aqui do curso. Lá em Brasília, nós tiramos da junta, levamos para o cartório e fizemos a Giovana Mazzotti. Quem conhece a Giovana Mazzotti? Ela é especialista em gatos, felinos, tem livro, um monte de coisa. Alguém conhece a Giovana Mazzotti? Não é possível. Gente, vocês não conhecem Luiz Preto, vocês não conhecem a Giovana Mazzotti, quem vocês conhecem? É gente que publicou livro. Vocês estão querendo meu livro? Vocês não livro da área de vocês? Não é possível. São Paulo, um CNPJ antigo, estava envolvido em ação judicial, então a gente abriu um novo. Lembra que eu falei ontem da gestão de passivo? Ela tinha um CNPJ que estava terrível, mais sujo do que pau de galinheiro. Um monte de condenação. Aí a gente organizou direitinho, escolheu o lugar certinho, as pessoas certinhas e fizemos um CNPJ novo e todo mundo é sócio de serviço. Ah, agora você quer o capitalista. Eu estava te dando as vantagens, porque você está vendo vantagem só dele, né, Marilis? Vou te dar. Em Uberaba, que a gente colocou um monte, enfim, tem tudo isso aqui. Campinas, que é a Stevenson, não sei se vocês conhecem, Campinas, maravilhosa, e vários outros. Nossa, gente. Ah, e esse do Frederico Westphalen me procurou semana passada, a gente alterou, tirando uma e entrando 2. Cáceres, nossa, que saudade dele. Enfim, tem isso tudo aqui, ó. Esse de Canoas aqui é legal, do Rio Grande do Sul, porque ela tem aquele médicos veterinários que fazem raio-x naquele carro, volante. Aí ela vai atendendo várias clínicas e ela fornece só o raio-x. Aí as veterinárias que fazem o raio-x são sócias de serviço. Ela só fornece volantes em unidades móveis. É bem legal, tá? Dúvidas? 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 Vamos fazer o seguinte, deu o horário do nosso break, eu deixei aqui, a Marilis, na pergunta que você falou, que você não entendeu a vantagem do sócio capitalista. Eu falei muito da vantagem do sócio de serviço, tá? Vamos fazer 15 minutos de intervalo e aí eu volto respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? É seu, Grazi.